O esoterismo universal conta ao longo da história da humanidade com diversos mestres que deixaram as suas obras, os seus ensinamentos para nós. Antigamente, o conhecimento esotérico era reservado a um núcleo muito pequeno de pessoas privilegiadas. Muito antigamente, só as pessoas que sabiam ler e escrever, né? Hoje não. Hoje, todo mundo, praticamente, uma grande maioria, sabe ler e escrever, e até mesmo o conhecimento esotérico está mais acessível. Existem muitas informações de várias linhas possíveis. Agora, tem uma questão, né? Às vezes as pessoas pensam que o conhecimento esotérico, assim como o conhecimento das religiões de um modo geral, são conhecimentos que não dizem respeito à vida prática, ao dia a dia, né? À vida cotidiana. Nós temos, aqui no Brasil, um grande nome do esoterismo, a meu ver, do esoterismo universal, que é Raul Seixas. Raul Seixas, para nós, aqui, é como se fosse o Elvis, para mim, se equipara ao Elvis Presley norte-americano. Para os americanos, Elvis não morreu. E para os brasileiros, Raul também não morreu. Já faz muito tempo do passamento de Raul Seixas e ele ainda consegue, o nome dele, a obra dele, a herança dele, consegue reunir centenas, milhares de pessoas pelo Brasil afora. Recentemente teve a passeata, em São Paulo, que nós vimos uma grande aglomeração de pessoas em torno de Raul Seixas, com bandas, tocando Raul Seixas, pessoas. A música dele tem um forte apelo a todas as camadas sociais. Não é rico, é pobre, é político, é uma pessoa simples, também as idades, até crianças, jovens que sequer viram Raul Seixas vivo, são fãs de Raul Seixas. Ele realmente consegue tocar a alma das pessoas, né? O Raul, ele traz no seu trabalho uma informação, um conhecimento muito profundo e transcendental, e ao mesmo tempo totalmente inédito. Como assim inédito? Dentre os esoteristas, os grandes mestres do esoterismo universal, a gente pode citar aí Eliphas Levi, Papos, Saint-Yves d'Alvedre, Blavatsky, e dentre outras mais centenas de outros grandes mestres da história da humanidade. Raul fez algo totalmente inédito e original. Ele consegue atingir um grande número de pessoas. Ele conseguiu levar o conhecimento esotérico a milhares de pessoas, tocando, cantando, no seu cotidiano. Também ele faz isso, ele consegue traduzir esses conhecimentos teoricamente estratosféricos, algo abstrato, algo que aparentemente não ajudaria a gente a resolver o nosso dia a dia, visto que diz respeito à espiritualidade lá em cima, mas a verdadeira espiritualidade ela é prática, porque tudo é espírito, tudo é a criação. E Raul conseguiu traduzir isso, por isso que ele é inédito. Ele é um mestre ocultista originalíssimo, diferente de todos os demais. Estudiosos da filosofia afirmam que a obra de Raul Seixas contém muito do pensamento pré-socrático e do próprio Sócrates. Não podemos esquecer que Raul era um filósofo, ele estudou filosofia. Também dizem que a obra de Raul tem conhecimentos, reflexões típicas de Platão, de Sartre, Nietzsche, e que também, possivelmente, Raul bebeu das fontes de Schopenhauer, Freud e Kafka. O esoterismo dele é algo, então, inédito e importantíssimo, porque ele faz esse link, essa ponte entre o conhecimento acadêmico, entre o conhecimento esotérico e espiritual e a vida prática de todos nós.
o nosso dia a dia. Por isso, essa obra do Raul encanta e desafia ao mesmo tempo, porque a obra do Raul usa muita simbologia. Como é sintético, ele não escreveu nenhum livro, né? Não é uma didática. Ele usa símbolos, e os símbolos são universais. Todos nós temos uma ideia dos símbolos. Esses símbolos atingem diretamente a alma, sem passar pelo raciocínio, pelas defesas, pelos filtros da lógica e do raciocínio. Então, por que a gente fala que a obra do Raul encanta e desafia ao mesmo tempo? Que é como a esfinge, né? Ela fala assim, a esfinge, esotericamente, fala, decifra-me ou devoro-te. Da mesma forma, a obra de Raul Seixas. Ela encanta, ela mostra a sua praticidade, a gente percebe que existe algo que tem a ver conosco, ela assinala o que é mais importante, ela assinala um caminho, que Raul, ele viveu numa época, nós temos que compreender isso, os grandes mestres sempre vêm com uma mensagem específica para aquele tempo, aquela época, aquele povo, aquela cultura. E o Raul viveu uma época de repressão militar, né? Repressão das liberdades de um modo geral, de pensar, de agir e às vezes até de sentir. E a obra dele vem nos tentar insuflar, estimular a nossa rebelião ao mesmismo, a um sistema que nos limita, nos condiciona, nos prejudica em termos de evolução. E o símbolo, ele vem muitas vezes para ampliar essa mensagem. O símbolo, ele não se limita a uma definição só e única, ele é infinito. Por isso que a obra do Raul, pela simbologia toda que ele usa, transcende ao próprio Raul e ao próprio tempo e local e circunstância política e econômica que ele viveu. Dizemos que a simbologia transcende a ele mesmo. Por quê? Porque, independente das razões que levaram Raul a escrever as suas músicas, aquela simbologia vai além. Ele acaba não sendo dono, não limitando a sua própria obra. A obra é maior. Isso é muito comum, né? Os nossos irmãos maiores do cosmos geralmente nos utilizam para veicular conhecimentos, informações iniciáticas, esotéricas, espirituais, em determinadas épocas e local. Ok, mas essas informações, elas são eternas, porque elas são divinas, elas não se limitam. Então, muitas pessoas se perguntam sobre o significado das músicas de Raul Seixas. Existem sites, blogs dedicados a interpretar, né, ou a tentar, ou a trocar informações entre pessoas sobre o conteúdo simbólico das músicas de Raul Seixas. O que será que Raul quis dizer naquela música? Muito bem. Daí, então, desse conjunto todo que nós estamos falando, surgiu a necessidade de preservar e compartilhar a mensagem esotérica da obra de Raul Seixas. Então, nós recebemos a missão de colocar em um livro sobre o esoterismo da obra de Raul Seixas. Nos empenhamos e o livro está pronto. É importante a gente deixar claro que o livro, o esoterismo na obra de Raul Seixas, não é um livro biográfico. Não se fala da história de Raul Seixas, não se fala do que levou Raul Seixas a escrever a música, ou às vezes até o que ele quis dizer. Mas sim, o livro aborda sobre o lado mestre,
a maestria de Raul Seixas, o conhecimento esotérico que Raul Seixas veiculou e gravou e perpetuou através de suas músicas, que são eternas, que nunca morrem. O número de fãs de Raul certamente está crescendo sempre, sempre, sempre é crescente. Porque o conteúdo ele é prático, útil e não tem limite de tempo e de espaço. Mircea Eliade, em seu livro Imagens e Símbolos, fala o seguinte: quando se trata de uma obra poética mais livre, quero dizer, que dependa mais diretamente da inspiração, que é o caso da obra de Raul, não temos nem mesmo o direito de nos limitar ao que os autores pensavam de suas próprias criações, para interpretar o simbolismo que elas implicam. É um fato que, na maioria das vezes, um autor não esgota o sentido de sua obra. E isso, de fato, acontece com Raul Seixas. Apesar disso, de toda essa importância e a missão, de compartilhar algum conhecimento acerca do esoterismo na obra de Raul Seixas, o livro também aborda questões práticas como a parceria com o Paulo Coelho, o seu envolvimento com a Ordo Templis Orientis e o tão famoso pacto com o diabo, que dizem que ele fez. Mas, de qualquer forma, não temos, em hipótese alguma, a pretensão de, no livro, querer esgotar toda a interpretação, a compreensão da simbologia na obra de Raul Seixas. Não, muito pelo contrário. Esse livro é um grande desafio, é um grande estímulo. A gente quer apenas levantar um pouquinho o véu do mistério que existe por trás dessa simbologia esotérica, para que cada um que leia, que pensa, que reflita, que viva esses ensinamentos, possa compreender um pouco mais sobre esse esoterismo, sobre esse ensinamento que Raul nos compartilhou. O objetivo, então, é compartilhar com os leitores os conhecimentos antes reservados apenas a pouquíssimas pessoas do universo místico, esotérico e iniciático. No livro, colocamos a título de preâmbulo, de introdução no assunto, para quem ainda não tem um conhecimento mais profundo, um estudo mais sobre o que é esoterismo. As pessoas se confundem esoterismo com S e exoterismo com X. Há uma diferença muito grande. Há pessoas que pensam que esoterismo é uma religião, não é, Tem gente que pode pensar que esoterismo é uma escola esotérica, também não é, É uma forma de se ver, de pensar, de se saber, de se viver. No livro a gente entra mais profundamente, detalha um pouco mais essa questão. Também a título de esclarecimento, de enquadramento de todo o escopo da obra, fazemos uma análise do mapa astral de Raul Seixas. Uma análise um pouco mais completa, mais extensa, casa por casa, falamos de tudo sem devassar a privacidade do grande mestre, do grande Raul, mas para a gente entender, compreender um pouco mais sobre quais leis cósmicas Raul Seixas vivia. Com o mapa astral a gente entende, por exemplo, o seu envolvimento, da sua personalidade física e humana com a bebida alcoólica que levou ele ao falecimento, à morte. Tá? A gente pode entender isso, como entender também a sua divindade. Entender ele como um grande agente propulsor de mudanças sociais. Alguém que veicula uma consciência, uma espiritualidade, um ser incumbido de compartilhar, de passar uma informação em larga escala, uma informação de verdade e de liberdade. Só para se ter uma ideia, com relação ao símbolo no esoterismo e na obra da Raul, abordamos a questão de que o símbolo, a formação do símbolo se dá na fase da infância. As pessoas, todas as pessoas,
se dá na fase da infância. Nessa época não existem limites, distâncias, barreiras ou empecilhos. Então o símbolo nos dá essa sensação de plenitude, de totalidade, quando a gente acessa ele. E de certa forma, então, o símbolo nos dá a sensação de sermos filhos de Deus, né? Sem limites, distâncias, barreiras ou empecilhos. Na psicologia, por exemplo, segundo Piaget, o símbolo é uma antítese do raciocínio, não da razão, mas do raciocínio. Ou seja, né, ele abre, ele expande, porque o raciocínio ele codifica, ele limita, ele foca. O símbolo, pela psicologia, nos une a todos em uma grande fraternidade como irmãos, porque não tem limites. Não é de uma língua específica. Um japonês, um ucraniano, um americano, um brasileiro pode pegar o mesmo símbolo e, apesar de um falar a língua do outro, eles entenderem do que se está falando, através do símbolo. Claro que não precisa ser um símbolo esotérico necessariamente, não, um simples símbolo de Marte e Vênus na porta de um banheiro, de um bar, de um restaurante. Pronto. Né? Ou aquele triângulo azul e o triângulo vermelho, o triângulo azul virado para cima, o triângulo vermelho para baixo no elevador. São símbolos universais. O esoterismo acontece da mesma forma. Os símbolos são universais, não são só do planeta Terra, não, são universais. Freud e Jung descrevem o pensamento simbólico como essencialmente inconsciente. E o inconsciente ele é coletivo. Ele transcende a personalidade das pessoas. Talvez, nesse rápido e simples raciocínio que nós acabamos de compartilhar, já dá para entender que a obra de Raul transcende a ele mesmo o seu tempo e o seu espaço, porque trabalha com símbolo, porque o símbolo transcende o tempo e o espaço. O uso do símbolo, seja ele gráfico ou falado na forma de palavras, nos confere a capacidade de reconquistar a linguagem original, diante da cisão entre o consciente e o inconsciente, lá atrás, na infância. Nesse ponto, a gente lembra daquela frase de Jesus, né? Que para ir ao Pai, a gente tem que voltar a ser como crianças. A gente tem que recuperar a nossa inocência, a nossa pureza, e essa condição anterior à cisão, ao rompimento entre o consciente e o inconsciente. E o símbolo nos proporciona esse tipo de coisa. Também no livro, nós abordamos um pouco com mais detalhes a infinitude ou a divindade do símbolo. Por outro lado, nós também analisamos, já passando por uma coisa mais próxima ainda do foco do livro, sobre a divindade da música, que são duas coisas, né? O Raul colocou o símbolo na música e os dois são divinos. Ele uniu duas técnicas, duas formas divinas de comunicação. Fabre d'Olivet ensina que, segundo Platão, os sacerdotes egípcios desenhavam diagramas de melodia e harmonia. A primeira palavra da cosmogonia, cosmogonia é origem, criação e formação do mundo, do grego Hesíodo, a primeira palavra de sua cosmogonia é musas. As musas são o canto em si. A religião nos ensina que os anjos criam cantando, é o verbo. Então a música ela é divina e ela é sagrada. Ela entra direto por nossa alma, também não passando necessariamente pelo crivo, pelos bloqueios do raciocínio e da lógica. Tocam a nossa alma. De várias tradições, a música deriva de vocábulos que indicam claramente que o feminino concebe o divino.
No livro a gente esclarece isso de uma forma mais extensa, um pouco mais objetiva, dando referências também para que vocês possam buscar essas informações em várias outras fontes, né? Mas existe esse vínculo, porque as musas, elas são femininas. O feminino, ele concebe o divino. É como se fosse uma arca, né? Uma caixa que guarda dentro o divino. Então, essa caixa é a forma de se passar o divino. Assim como nós precisamos de uma garrafa para a gente ter dentro dela um refrigerante, uma cerveja, alguma coisa assim, né? Uma água, né? Da mesma forma, a vida, a divindade está no interior. E a música e o símbolo é a forma de comunicar essa divindade, essa verdade eterna e inefável. Lia Tomás afirma em seu trabalho que, em um sentido amplo, a musique equivale a conceitos do mesmo patamar de logos, cosmos e harmonia. Ou seja, ela também trabalha nessa questão. Ela chegou, na sua pesquisa acadêmica, chegou à conclusão desse vínculo, dessa origem divina da música. Todas as antigas tradições e religiões têm a música no seu seio. Todas. Todas, todas, todas. A música faz parte, ela é importantíssima porque ela é divina. E o mestre Raul foi um grande mestre, tanto na simbologia quanto na música. Muito bem. O foco principal do livro, então, são as músicas de conteúdo esotérico. No livro contém a análise em ordem cronológica das músicas com teor esotérico. Ou seja, existem músicas que não são analisadas porque não têm teor esotérico, que é o foco do livro. Não que tenham menos mérito, né? Não que sejam menos importantes, menos qualificadas por parte do Raul. Não. Músicas como, por exemplo, o Rock das Aranhas, o Metrô Linha 743, são músicas conhecidas, famosas, cantadas, mas assim, que não tem tanta informação esotérica. Nós nos concentramos mais em músicas de natureza esotérica e analisamos desde as mais conhecidas, como por exemplo Ouro de Tolo e Gita, até outras nem tanto conhecidas assim, como Nuit, Ave Maria da Rua e O Segredo da Luz. Né? Olha, as músicas, em essência, só para a gente compartilhar um pouco, ter uma palhinha do que está no grosso, né, das análises das músicas, para se ter uma ideia. Por exemplo, as músicas esotéricas de Raul tocam em questões como a prisão que é o sistema que o ser humano criou, que nos faz uma relação, por exemplo, com o mito da caverna de Platão. Né? Então, algumas músicas nos levam a Platão, outras ao conhecimento de Wilhelm Reich, algumas ao que o budismo prega, outras ao que o hinduísmo também nos ensina em termos de espiritualidade, outras ao taoísmo. Algumas têm alusões muito claras que nos remetem aos conceitos do tarô. Também a Kabbalah está presente no conteúdo, por trás da cena, né? Nos bastidores da obra de Raul Seixas, das músicas de Raul Seixas. Conhecimentos como o hermetismo, a numerologia, a astrologia, a reencarnação, teosofia, também são encontrados dentro da obra de Raul. É claro que não com esses nomes, volto a falar, a obra de Raul não é didática, né? Ela assinala, ela dá o toque. Como o próprio Raul dizia, enquanto Freud explica, o diabo dá o toque. E ele fala que ele é o próprio diabo, né? Nessa figura tão assim contestada. E é uma questão também que ele toca muito, nessa questão de Deus, Lúcifer, diabo, que são duas coisas diferentes. Lilith estão presentes na obra de Raul. E a gente fica bem esclarecido quando a gente lê
a interpretação, a análise esotérica de suas músicas. Além disso, nas suas músicas ainda tem alusões a planos da criação, a ufologia, né? A questão do bem e o mal, reflexões sobre a razão da existência. Talvez esse seja um dos cernes da sua obra, sempre nos cutucar a pensar por que a gente existe. Né? Para a gente pensar se a gente vai seguir uma vida besta ou uma vida, né, que tem algum sentido, alguma razão. Aquele momento que Raul vivia era um momento de rebelião, era um momento de busca de liberdade, né, daquela ditadura militar, mas não só no Brasil, no mundo todo. Beatles, né, estava acontecendo, Bob Dylan. Só que ele nos assinala não só a necessidade da rebelião e mesmismos nas nossas próprias vidas. Não tem que mudar lá fora, nós temos que mudar a nossa vida, os nossos objetivos, os nossos valores, as nossas razões, né? E ir para onde? Porque naquela época muita gente se rebelou contra o sistema, tá? Mas ficou perdido, não soube para onde ir. E Raul nos assinala, na sua simbologia esotérica, na sua obra, nas suas músicas, nos assinala esse caminho, a razão da existência. Isso é importantíssimo. E esse é o caminho que todo iniciado, seja de que tempo for, de séculos atrás ou séculos vindouros, esse é o caminho que vai ser caminhado. Em suas músicas, Raul também aborda sobre o feminino universal, como na música Ângela ou Nuit. Nós temos essa reverência, essa conceituação da divindade manifesta no plano físico, que é o feminino universal. Também encontramos na obra de Raul alusões sobre o apocalipse bíblico, a alquimia, conhecimento sobre o Antigo Egito. O próprio nome Nuit, de uma de suas músicas, é uma deusa do Antigo Egito. Por outro lado, nós temos também, Raul aborda na sua música, questões do cotidiano do iniciado, daquele que põe o pé no caminho, como o amor, dramas, sofrimentos, desilusões, indecisões e inseguranças naturais no caminho esotérico iniciático. Isso não tem em livro nenhum de esoterismo. Não tem. É como se a gente estivesse conversando com o irmão de iniciação. As suas angústias, suas inseguranças, seus medos, suas frustrações. Isso é muito importante. Sabe, que nem tente outra vez. Faz parte do ensinamento esotérico, né? A gente insistir. Manter o rumo mesmo que não tenha mais esperanças. Isso na teoria e na prática. Na prática, Raul nos conta, compartilha conosco em suas músicas as suas angústias, as suas inseguranças e os seus medos também. É uma obra muito grande, a obra de Raul. Como eu falei, o simbolismo ele é infinito em suas interpretações. Então esse livro, com 268 páginas, ele reúne um conhecimento, entre aspas, enciclopédico de natureza esotérica contido na obra de Raul, que nos leva a pensar, a refletir e a estudar cada vez mais e mais. E mais importante do que tudo isso, como o próprio Raul falou, né, é colocar em prática. Não adianta a gente ter um livro na estante, ou simplesmente ler, ou decorar, ou falar, se a gente não viver esse conhecimento, esse ensinamento, como Raul viveu. Raul vivia o que ele falava. Né? O livro sempre ele funciona como uma placa da estrada, ele não é o caminho. Ele assinala os caminhos por onde a gente deve seguir. Da mesma forma, este livro, O Esoterismo na obra de Raul Seixas, se propõe apenas como placas, assinalando direções,
caminhos que foram afixadas pelo mestre Raul, que bebeu nas fontes universais do conhecimento transcendental, iniciático e esotérico. O conhecimento esotérico não pertence a ninguém. Não pertence a uma escola em especial. Ele foi sendo passado à humanidade em várias épocas, locais, culturas diferentes. Ele é fraterno. A astrologia não é melhor que a alquimia, que não é melhor que o alquimismo, que o hermetismo. Não, todas essas ciências ou conhecimentos esotéricos falam de uma única e mesma verdade, de formas diferentes. Talvez alguns conhecimentos esotéricos ou técnicas ou ciências são mais adequadas para uma determinada abordagem ou aproveitamento. Mas todas são harmônicas em si. E isso fica claro e evidente também quando a gente vê na obra do Raul ele abordando tudo isso. Tudo isso. Como já dissemos, não existe da nossa parte a pretensão de esgotar a interpretação dos símbolos e do esoterismo na obra do grande e eterno Raul Seixas, em hipótese alguma, né? Nós, pelo contrário, apenas assinalamos caminhos, destacamos conceitos, levantamos um pouco o véu dos mistérios contidos nas músicas de Raul Seixas.